brinde, se o evento é o... Esse é bom para aquele corte antes de começar. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Hipótese Narrativa. Eu sou a Andressa Tabazinski. E eu sou a Flávia Iriarte, editora, publisher, mentora de escrita criativa e também escritora. E aí, tudo bem? Tudo bem, Andressa? Sobre o que vamos falar hoje? Eventos literários. Aproveitar aí a proximidade da Flip, nossa correria aí para organizar as mesas dos autores, as nossas próprias participações no evento e abordar esse assunto que eu acho que pode ser de utilidade para muita gente que acompanha a gente. Esse ano é um ano especial nesse sentido, né? Que eu acho que é o ano que a gente vai participar mais de eventos. A gente já teve a Rio2C já faz 2 meses, eu acho, né? Caramba, acho que Passa muito rápido. Uhum. Vai ter a Flip agora, vamos à Bienal de São Paulo. Exatamente. E participar de eventos pode ser uma parte muito importante da sua carreira literária, né? Então, a partir do momento que a gente começa a pensar a nossa carreira literária de uma forma mais estratégica, a gente começa a entender que um evento não é simplesmente um lugar para você ir como leitor, mas como um espaço onde você pode reforçar o seu posicionamento, onde você pode ampliar o seu público, onde você pode estabelecer conexões com pessoas no mercado, entender os movimentos do mercado. Então, inclusive, essa semana, segunda-feira, foi o tema da nossa aula na mentoria escritor profissional. E o primeiro ponto que eu abordei com eles foi justamente esse, né? De mudar esse posicionamento mental a partir do momento que agora eles vão para eventos literários, seja Flip, seja Bienal, seja o evento local na sua cidade, seja um lançamento, seja um clube de leitura, né? Então, acho que a gente pode começar por esse ponto, né? De que a Flip não é o único evento literário que existe. Flip e Bienal não são os únicos eventos literários que existem. Né? Possivelmente são os maiores, que têm mais cobertura midiática, que movimentam mais gente, mas felizmente eu acho que, né, esse é um movimento que tem ocorrido nos últimos anos. Tem sido criados festas, festivais literários... Em várias regiões, né? Em várias regiões, eventos de porte menor, evidentemente, mas que cumprem a sua função de fazer o livro circular. A gente teve um aumento aí de bienais, né, nesses últimos 2 anos. Bienal de Pernambuco, Bienal da Bahia, quase teve a Bienal de Curitiba. Teve a Bienal de Curitiba. A gente pode comentar a fofoca depois. Mas muitos eventos literários em regiões diversas, né? Do mesmo jeito que tem a Flip, aí tem Flipossos, Flip... Perfeito. Isso é um ponto, né? Assim, que a gente, infelizmente, a gente ainda tem um cenário muito concentrado nesse eixo Rio, São Paulo, Sudeste, né? Acho que Minas ali entra em terceiro lugar. Então, você tem Flip em Paraty, no Rio de Janeiro. Bienal do Rio, Rio de Janeiro. Feira do Livro, São Paulo. Bienal de São Paulo, São Paulo. Então, os eventos de maior porte, eles estão todos concentrados nessas capitais. E Minas, recentemente, se tornou também assim, um celeiro de eventos literários menores, mas importantes, né? A Fli Araxá, a Flipossos, e você tem, né, a Flipelô, né, na Bahia, você tem... a Flup, na região, que é a Feira de Literatura Periférica, no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí, com certeza, um desafio, né, de descentralizar os eventos literários, mas eu acho que a gente está num cenário menos desanimador do que estava um tempo atrás, em que esses eventos começam a se espalhar pelo Brasil. E são eventos que são muito interessantes para os autores independentes, né? Autores que ainda não estão em grandes casas editoriais ou que ainda não têm uma cobertura na mídia. São eventos especiais, assim, a gente acompanha alguns alunos que têm se desbravado aí por alguns festivais, né? E conseguem angariar muitos novos leitores. O Estênio tá aí, ó, beijo. Tem feito um maior sucesso ali na Flipossos. Toda vez que vai, vende 150 livros, né? Virou o best-seller da editora dele, Cartola, que também faz um excelente trabalho.
Mas o que eu queria dizer, assim, que os eventos, eles não se resumem, eventos literários não se resumem a esses festivais, a essas festas literárias, né? Um clube de leitura é um evento literário e a gente tem aí um fenômeno de clubes de leitura crescendo, clubes de leitura presenciais crescendo no Brasil inteiro. A gente tem um mentorando e um agenciado, que é o Maurício Mendes, que ele É o rei dos clubes de leitura. é o rei dos clubes de leitura. Parece que Fortaleza é uma potência em termos de clubes de leitura. Só ele media 8 clubes de leitura diferentes em Fortaleza, fora os que ele participa, né, como leitor, né, como membro que contribui. Aliás, gente, pessoal, quem está procurando aí um clube de leitura para chamar de seu, a gente queria convidar vocês a fazer parte do Fora do Radar. Esse é um clube online, tá? Mas é o nosso clube, mas é o clube de leitura do Carreira Literária, cuja proposta é justamente ler autores fora desses circuitos mais visados. Então, lá você não vai encontrar esses autores que estão na mídia o tempo todo, você vai encontrar livros, autores de muita qualidade, que merecem mais reconhecimento, que merecem mais circulação, mas que justamente não estão aí nesse circuito mais mainstream. Participar do clube é gratuito, é uma excelente forma de você se conectar com outros escritores, com pessoas do meio editorial que também estão lá, e de você ler algo que talvez você não esbarrasse com essa leitura em outras situações. A gente vai deixar o link aqui para, se você quiser se cadastrar e entrar lá no grupo de WhatsApp do clube e fazer parte da nossa comunidade. Tá? Lá você vai entender melhor como é que o clube funciona. Então, assim, né, dizer que clube de leitura, lançamentos, procurar nas livrarias locais. Inclusive, eu descobri essa semana que a biblioteca aqui de Brasília é muito bacana e tem uns clubes de leitura muito legais. Né? Então, eu já coloquei ali na nossa agenda da gente fazer uma visita para conhecer o clube, participar. A gente já fez, né, um tour aqui pelas livrarias aqui de Brasília, aqui da região. Todas elas têm as suas programações. Então, em toda a cidade você pode fazer isso. É uma cidade que tem uma livraria, que tem uma biblioteca pública, procurar saber qual que é a programação da biblioteca, qual que é a programação da livraria, procurar saber onde acontecem os encontros dos clubes de leitura da cidade, porque esses movimentos são cada vez mais frequentes e são chances dos escritores, né, de você aí que é escritor, fazer conexões, fazer o tal do networking, conseguir novos leitores, ou ter oportunidade de, em algum momento, falar da sua obra. E aí eu acho que é muito importante assim, a gente começar a falar agora sobre a postura que eu acho que um autor tem que ter quando vai a um evento literário. Né? Uma das principais orientações que eu dei nessa segunda para os meus alunos foi de ir para esses eventos com uma postura de doar e não de pedir. Eu acho que isso é crucial. Isso foi uma das... Pra tudo na vida, né? Pronto, agora você falou o que estava faltando. Pra tudo na vida. É uma postura que eu acho que a gente tem que ter pra tudo na vida, que é antes de você começar a pedir, ao invés de chegar lá no evento literário, porque claro que você vai lá encontrar com editores, com pessoas que estão decidindo o que é publicado, com livreiros. Você vai encontrar essas pessoas e muitas vezes vai ter aquele ímpeto, aquela tentação de chegar, mas o meu original, eu sou escritor, eu quero... Como que eu... Às vezes a primeira abordagem da pessoa no clube nunca foi, né, primeiro encontro, como que eu faço para inscrever minha obra? Isso aconteceu já algumas vezes, né? Então a pessoa quer entrar no nosso clube de leitura, mas aí você logo vê que é só por interesse do livro dela ser lido. Tá, beleza, não tem nenhum problema você ter esse interesse, né? Mas não chegue já pedindo isso. Entre primeiro, contribua, divulgue o clube, participe. Seja ativo no clube, né? Seja ativo no clube e muito provavelmente você vai ter um retorno disso orgânico. A própria curadoria vai ver que você está interessado, vai ver que você é interessante, que você tem o que contribuir, vai te pedir sugestões, vai se aproximar para outros projetos. Que é o que o Maurício faz tão bem, né? Porque ele, muito antes de publicar um livro, ele já era assíduo em vários desses clubes. Uma coisa interessante é que o Maurício, esse nosso agenciado que a gente está falando, eu já estou podendo oferecer o livro dele para as editoras, já garantindo uma compra de 500 exemplares. Isso atrai qualquer editora, né? Cara, com certeza, porque ele já fez tanto esse trabalho em clubes que os clubes adoram ele, porque ele faz a coisa acontecer, porque ele leva a gente, porque ele divulga, e aí já se colocaram de antemão interessados em ler o livro dele quando for lançado. Então ele pode já garantir uma compra
o que torna a probabilidade dele ser aceito por uma editora grande muito maior. Para mim, isso é básico na vida e é básico também, né, dentro do mercado, dentro da profissão. É você, antes de começar a pedir coisas, né, você oferece, vê como que você pode contribuir, e você pode fazer isso de diversas formas. Então, se você vai assistir a uma mesa, às vezes o autor fica, ai meu Deus, mas eu ainda não sou convidado para mesas, e vou lá fazer o quê? Poxa, assiste uma mesa que você tem vontade, estuda a programação do evento, vai às mesas que tem mais relação com o que te interessa ou com os temas que você aborda, assiste a mesa, faz perguntas interessantes ao final, depois você vai lá no final e cumprimenta os palestrantes, os autores, você já vai entrando no radar das pessoas como uma pessoa interessante. E os palestrantes são sempre muito abertos, né? A autora adora conhecer um leitor. Exatamente. Independente do quão famoso ele seja, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que começa aí, né? O aproveitamento do evento, do festival, né? Você não precisa já sair, claro que se você ainda não é conhecido, se você ainda não lançou um livro, se você ainda não tem muitas conexões no meio, você já não vai sair sendo convidado pela organização do evento, pelos curadores, etc. Mas você já pode começar participando dessa forma. E aí, por isso que eu sempre insisto muito pros nossos mentorandos, né? Uma coisa que a gente faz durante a mentoria é justamente fazer com que esses mentorandos tenham algum projeto literário para chamar de seu. Seja uma newsletter, seja um clube de leitura, seja um espaço de entrevistas. Então, por exemplo, o Vinícius, né, que é nosso outro agenciado, que vai ser publicado no primeiro semestre do ano que vem pela Faria Silva, ele tá fazendo um trabalho super bacana, se chama Vivências Periféricas. Inclusive, eu já fui entrevistada. Você já foi, é verdade. Em que ele entrevista pessoas do meio editorial, seus escritores, editores, curadores de evento. E isso é uma forma dele produzir conteúdo de uma maneira relativamente simples, ou seja, que não exige ficar fazendo criativos complexos, ou que não existe uma câmera XPTO e contratar um editor. Ele faz isso ligando a câmera dele ali no Instagram dele. Né? E, obviamente, ele tem todo o trabalho de fazer a curadoria, de escolher, de entrar em contato com as pessoas, mas é um conteúdo que ele entendeu que ele consegue fazer, que ele consegue inserir na rotina dele, e ele está crescendo bastante o perfil dele, já se tornando um perfil interessante, com uma marca muito forte, né? Porque tem um recorte bem específico, e também criando conexões no meio que vão ser interessantes para o momento que ele lançar o livro. E se posicionando como alguém que fomenta a literatura, né? Isso é bem importante para você ter como marca, como posicionamento de autor. Exatamente, é esse o ponto que eu queria chegar. Que quando o autor vai para uma feira, para uma Bienal, para uma Flip, para uma Flipossos, e ele tem isso para oferecer, você está criando conexões boas para você. Ou seja, você chega lá e aí vamos supor que você tem interesse em se aproximar do editor X da casa tal, por onde você gostaria de publicar no futuro. Ao invés de chegar e ser o cara chato, o autor chato, que vai falar, posso mandar meu original? Então, ou seja... Ou já chegar com o original impresso. Ou já chegar com o original impresso, posso deixar com você? Não façam isso. Isso é queimar cartucho. Por quê? O profissional tá lá trabalhando, ele já tá com milhões de coisas na cabeça e ele recebe esse tipo de abordagem o tempo todo. E recentemente até a gente recebeu a Beatriz de Oliveira da Rocco para falar na nossa mentoria. E uma coisa que ela falou é que, e como uma coisa positiva, é que o mercado está se profissionalizando cada vez mais e cada vez é mais raro a editora simplesmente topar receber o original direto do autor. Então vem ou via algum autor da casa ou agência mesmo, né? Por uma agência literária. E aí eles sabem, porque aí a agência já faz essa triagem, já vai mandar um livro que tá legal, um livro que tem a linha que se enquadra na linha editorial da editora. Então, a chance do editor ser abordado no meio de um evento e ele dar atenção pro teu original só porque você apareceu ali, eu diria que é nula, não é nem ínfima, é nula. Porque é uma coisa que o editor não quer fazer. Agora, o que você pode fazer pra chamar atenção positivamente? Isso, olha, se você tem um espaço desse, como o do Vinícius, ou se você tem uma newsletter que está crescendo,
Ou se você tem um perfil que fala de literatura e indica livros, você pode se colocar à disposição. Pô, fulano, tudo bem? E tal, olha, gosto muito do teu trabalho, adoro a curadoria que você tem feito e tal. Tenho esse projeto aqui. Percebe como muda completamente, né, a relação que você cria. Você não é alguém que está pedindo alguma coisa, você é alguém que está oferecendo alguma coisa. Sim. E isso muda tudo. Mostra profissionalismo também, né? Mostra profissionalismo, mostra consciência de como o mercado funciona. E aí eu acho que é um outro ponto, né, que é interessante nesses eventos, é você poder entender os movimentos do mercado. Bienal, por exemplo, eu adoro ir para Bienal para ver os autores independentes em ação. Bienal é sempre revigorante, né? Eu prefiro 1000 vezes a Bienal do que a Flip, Eu também, vou ser vou bem honesta. confessar, eu também. Porque acho que a Bienal é um espaço muito mais democrático. E ali você tem tanto a possibilidade de entender o mercado e se aproximar dos players, né? Mas muito mais do público. Acho que é um ambiente que favorece muito esse corpo a corpo com o leitor. isso. E as pessoas, eu vejo as pessoas ali da Bienal como muito mais abertas para conhecer novos autores e escutar as pessoas. Acho que cria um sentimento em todo mundo, assim, né? A Flip eu sinto que é um evento mais do mercado pro mercado. Perfeito. Né? Não tanto Sem pro dúvida. leitor. E a Bienal, um evento mais do autor pro seu leitor, independente da casa editorial que você está publicando. Sem dúvida, é muito mais um evento para o leitor, né, com uma visão muito mais ampliada do que é um leitor, né, que entende que pode ser de qualquer gênero, que pode ser de ficção ou de não ficção. Então, acho que a Flip, né, é um evento, né, convenhamos, ainda muito elitizado. Né? É muito caro você ir para a Flip, é muito caro você conseguir hospedagem lá, você se alimentar lá. Então, não é, né? A verdade é que é um evento literário que é um dos maiores do país, que está restrito, 1% da população pode, né, se muito, estar na Flip, né? O que é uma lástima. Então, nesse sentido, acho que é por isso que eu gosto mais da Bienal. Assim, tem mais energia, né? É claro que tem uma entrada para você pagar, mas um preço que costuma ser acessível. Mas se você é profissional do mercado editorial, geralmente é gratuita, se você é profissional do mercado editorial, a entrada é franca. Se você tem um livro publicado, você também é escritor, não paga. você também não paga. Então, assim, né, não tem nem o que discutir. Eu acho que... E aí tem esse mercado muito forte de 2 autores independentes, que na Flip é muito menor. Claro que tem ali as casas paralelas e tudo, mas ainda assim o custo de estar lá é muito alto. Mas na Bienal... tem essa coisa de você pode ir como um escritor, com seus livros embaixo do braço e vender seus livros lá, de forma informal. Antes de conhecer a carreira literária, quando eu só namorava a ideia de ser escritora, eu comprei um audiobook da Thalita Rebouças para ouvir, que ela falava sobre a carreira dela, né? E dava dicas sobre inserção no mercado. E eu lembro de poucas coisas desse audiobook, porque já faz muitos anos, mas uma coisa que me marcou foi que ela conta que ela começou assim, em evento. Ia pra Bienal com um marcador de livro, publicou o primeiro livro dela para uma casa editorial bem pequena. E ela foi conquistando os primeiros leitores ali no corpo a corpo, falando, né, encontrando as pessoas mesmo que poderiam se interessar pelo livro dela. E hoje, passados muitos anos que eu trabalho nesse mercado e acompanho as bienais, eu vejo o quanto que isso ainda é o que mais funciona pro autor que está começando, né? Pro autor independente. A gente teve a oportunidade de ano passado ter um stand nosso na Bienal, onde os nossos autores foram lá com os seus livros. E foi muito bacana, assim, de acompanhar e ver o quanto que vários conseguiram esgotar suas tiragens só assim, abordando um a um. Cara, foi muito legal, foi muito satisfatório fazendo de ver, brindes, né? Que chamavam atenção. Essa é uma dica muito legal, especificamente para a Bienal. Para a Flip já não tanto, porque é isso, é muito mais um evento do mercado para o mercado, né, do escritor para o escritor, do que para o leitor médio. Mas na Bienal, essa coisa de fazer os brindes chama muita atenção, né? De fazer um mimo. Claro que todo mundo faz marcador, então para você se diferenciar é legal você fazer uma coisa diferente, num formato diferente. Um dos nossos autores, né, o Matheus Graff, que lançou com a gente o livro Aberrações, ele é desenhista também, né, ilustrador, então ele fez os próprios marcadores, fez vários que representavam cada conto do livro.
e chamaram muita atenção, né? Chamaram Eram muita desenhos muito bonitos, tinha um gatinho ali, até eu vi a Ana brincando hoje com o Aham. marcador do gatinho. E aí as pessoas passavam pelo nosso stand, aí batiam o olho naquilo, já davam um passo pra trás e perguntava Perguntava. sobre o que que era. E é isso, né? Ele conseguiu fazer uma coisa diferente, assim, um marcador bem personalizado. Ele tinha um tamanho também diferente, era mais larguinho, Com um maiorzinho, acabamento mais com premium. acabamento mais premium, né? Então, isso é muito legal, assim, né? Porque o leitor ali da Bienal, ele adora um mimo, Adoro. né? Ele tá muitas vezes procurando isso, que é uma coisa que o leitor médio busca, né? Uhum. Essa coisa de você ter brindes temáticos que remetem a alguma coisa da obra. E aí eu acho muito legal esse exemplo que você deu da Thalita Rebouças, que eu acho que é uma coisa que se perde muito de vista no mercado brasileiro, que é essa consciência do escritor tem que ter de criar a sua base de leitores. A sua comunidade. Sabe, de criar a sua comunidade. Acho que ela fez isso muito bem, o Rafael Monte fez isso muito bem. E alguns outros autores, acontece um fenômeno diferente, que é uma construção de cima para baixo. Uhum. Ou seja, eles começam a ficar muito mediatizados e papapá, porque, né, tem boas conexões, ou porque ganhou algum prêmio e tal. Mas eles ficam com uma construção mais vulnerável, porque não fizeram esse trabalho de base, que é de formar a comunidade, de você ir no evento, de conquistar o leitor na unha, e do leitor depois passar a acompanhar a sua carreira. Então, não vou citar nomes aqui, mas você vê autores que, em certo momento, estavam super bombados na mídia e tal, e que depois, um tempo depois, desaparecem, porque aquilo não era sólido, né? Foi um fenômeno que acabou meio que se construindo de cima para baixo, porque, alguém disse que é bom num grande meio, de visibilidade e tal. Passou aquela febre, todo mundo leu e passou. Passou a febre, exatamente. Então, assim, evento, eu acho que, assim, é um lugar central para você conquistar esse público. Seja você indo a escolas, como o Rafael Monte fez, né? Uma boa fase da carreira. Acho que até hoje ele faz, né? Então, ele começou indo acho que no Santo... como é que é o nome? Nos colégios do Rio de Janeiro. Um colégio do Rio, onde ele tinha estudado. E aí ele propôs lá uma palestra e aquilo pegou, e à medida que ele foi ficando mais conhecido, ele começou a receber convites de escolas para poder ir lá e palestrar. Isso fez com que ele consolidasse um público jovem ali, na unha, no corpo a corpo com o leitor, indo, palestrando, conversando, respondendo perguntas, que foi o que a Thalita fez. Foi lá direto no evento, ia conversando, ia distribuindo marcador, as pessoas iam se familiarizando, é uma pessoa carismática também. Então, eu acho que, assim, essa é a forma mais sólida de você construir ali o teu público, sabe? E é uma oportunidade de cativar um leitor para além de alguém que vai ler o teu livro. Quando você escreve, acho que independente do tamanho da sua comunidade, se você tem 5 leitores ou se você tem 50 ou 500, cada um deles vai ser muito valioso para tua carreira, né? Então, ter um leitor que vai além de ler o teu livro, convidar um amigo para ler também, né? Passar para frente, fazer o boca a boca. E eu acho que é isso que a Thalita Rebouças fez também, né? Porque ela foi cativando o público, não foi só porque ela convenceu as pessoas a lerem o livro dela. E a Thalita, até hoje, ela tem um público imenso, ela é uma mega best-seller com sei lá quantas dezenas de livros publicados. E como eu vejo as sessões de autógrafo dela até hoje na Rocco, né? Porque é minha casa editorial também. E ela para conversar com cada pessoa, ela abraça, ela tira foto, ela dá muita atenção para cada um dos leitores dela, mesmo sendo uma fila imensa, assim, de pessoas. E mesmo ela tendo um tamanho gigantesco hoje, né? Poderia não fazer isso, mas continua porque entende a importância que isso tem, né? Tal coisa que a gente está falando, de quanto é importante essa doação. Eu acho que evento literário é muito legal, assim, né? Não percam a oportunidade de ir. E aí, como que você pode fazer isso? Buscando, né, na biblioteca da sua cidade, na livraria da sua cidade, procurando no site da prefeitura, procurando na sua localidade todos os eventos que estão relacionados. Joga no Google, começa a procurar. Começa a saber, a gente vai aí nas próximas semanas, depois que a gente voltar da Flip, fazer uma visita lá na biblioteca aqui de Brasília. Eu vi, inclusive, uma autora com quem eu converso pelo Instagram, que é a Renata, sendo lida lá nesse clube. E parece que é um clube bem grande, muito bacana, assim. Outra coisa que eu falei com você, eu tô querendo aqui inventar moda, assumir mais funções que a gente já tem, que era a gente propor em algum momento um clube presencial aqui em Brasília, de literatura feminista. Eu pensei que fosse tanto de ficção quanto de não ficção.
É que a Enfim, gente se quase você... não tem projetos, A gente né? quase não tem, né, coisas para tocar, mas se você é aqui de Brasília e acha essa ideia legal, comenta aqui, porque quem sabe a gente não inventa essa moda. Uma coisa que é importante, então, a gente abordar também, né? O quanto que você tem que se preparar para cada evento. A gente falou que tem que mapear, como mapear, mas uma vez que você escolhe o evento que você vai, é sempre importante você pensar o quanto que você vai investir nele financeiramente e o tempo, né? Encarar isso como um empreendimento de trabalho mesmo, né? Não só um Exatamente. evento. Então, preparar, se você já tem livro, o que você pode preparar de brinde? Se você tem um projeto apenas, o que você pode... Qual Fazer pra cartão de divulgar. visitas que você pode fazer, né? Hoje em dia, com qualquer QR Code, você manda as pessoas para um portfólio virtual. Vamos falar sobre isso agora, porque eu acho que pode servir de dicas práticas para quem está acompanhando a gente aqui e tem esse objetivo, né, de construir e consolidar uma carreira literária. Primeiro, você trocar objetivos genéricos por metas concretas. Então, ao invés de falar assim, eu quero fazer networking. Não, vai lá e coloca, mapeia com antecedência as pessoas com quem você gostaria de falar e pensa em que estratégia você vai usar para abordar, pensando nesse princípio que a gente falou de que você precisa dar alguma coisa antes de pedir. Né? Então, trocar objetivos genéricos do tipo, eu quero divulgar meu livro, para um planejamento concreto de que você vai fazer, do tipo, vou levar um marcador bacana do meu livro, vou fazer um cartãozinho com um QR Code que leva para o meu projeto literário, para a página do meu clube de leitura, ou para o meu Instagram, onde eu falo de livros, ou para a minha newsletter. E se colocar à disposição das pessoas com quem você tem interesse de estabelecer uma conexão para divulgar os livros, os projetos dela nesse espaço. Então, eu faria isso, né? Assim, a gente, por exemplo, a gente já está com a nossa agendinha aqui da Flip montada há algumas semanas, né, e acrescentando sempre coisa até a gente chegar lá no evento. Então a gente tem, aliás, para quem, né, ainda não sabe, né, esse ano nós somos um dos patrocinadores da Casa Publish News na Flip, então estaremos lá, faremos 2 palestras lá. Eu e a Andressa vamos participar de uma palestra junto com a Fernanda Raman, e a Isabel Gemac, que é a nossa agenciada, também vai mediar essa mesa. A gente vai falar sobre mulheres, identidade na literatura. E vamos acompanhar a mesa dos nossos agenciados, do Boris Calazans, do Maurício Mendes, que contarão com a participação nessa mesma mesa do queridíssimo Ayrton Souza, autor da Record, que acabou de lançar um novo livro agora. Inclusive tá ali pra eu ler. Então a gente vai estar ali na sexta-feira, de 9 da manhã até meio-dia, até quase 1 hora, né, nessas funções. Então quem faz parte aqui, né, pessoal, acompanha a gente, quer encontrar com a gente lá, sexta-feira na Casa Publish News aí na parte da manhã. É um ótimo espaço para a gente se encontrar e depois, né, fazer outras coisas, marcar, de tomar uma cerveja, uma cachaça lá pelo evento. E ainda na sexta-feira, às 18 horas, a gente vai estar lá na Casa Ópera, Casa Flive, esse ano, numa cervejada da editora 8,5 com a editora Flive, para fazer um anúncio bem bacana. Então vamos estar lá falando sobre o mercado editorial com o Lucas, né, que é o editor executivo da Flive. Então não deixem de aparecer lá. A gente provavelmente vai criar um grupo da Bienal para conversar com a nossa comunidade aí durante o evento, marcar de se encontrar e tudo mais. Aí depois a gente coloca aqui na descrição esse link. E vamos estar também acompanhando os nossos autores da 8,5 e os nossos agenciados nas suas mesas e tal. Então tem várias mesas na Casa Flive. Enfim, gente, vão ser diazinhos bem corridos, né? A gente vai chegar lá na quinta. A gente chega lá na quinta tarde, eu vou chegar já pro horário da minha mesa na Casa da Estante Virtual, né, em que eu vou lá falar com a Cidinha Silva e com o Felipe Charbel. Vamos ter que pisar no acelerador para poder chegar lá a tempo da minha mesa. Vai ser uma mesa super bacana. Acompanho o trabalho dos dois, assim, vai ser muito legal fazer uma mesa com eles. E depois, sexta-feira, a gente tem compromissos o dia todo. Sábado, a gente vai acompanhar vários autores nas suas mesas. E final do dia, sábado, a gente já volta, né? A gente não vai ficar no domingo. Mas então, assim, né, para concluir esse raciocínio, ter metas concretas nesses eventos, né, e fazer uma agendinha. O que você vai fazer? Que mesas você quer acompanhar? Né? Seja Flip, seja Bienal, seja Flipossos. Quais as mesas você quer acompanhar nesse evento? Quem você gostaria de abordar? Quem você gostaria de abordar e como você vai abordar?
né? Então pense já, desde já, se você não tem um projeto literário, ou seja, se você não está envolvido com algo do universo literário, pense em começar isso agora, né? Se você tem o objetivo de ser publicado, de se inserir no mercado editorial, de criar boas conexões com editores, pense em ter um projeto literário. Essa é a melhor forma de você começar a construir um posicionamento, uma marca autoral. E aí, nos eventos, eu acho que é isso, é você ter organização, você ter metas concretas sobre as mesas que você quer assistir, sobre quem que você gostaria de abordar, com quem você gostaria de iniciar uma conexão, se você vai levar ou não um brinde, se o evento é o... Esse é bom para aquele corte antes de começar. A gente pode encerrar no teu take aqui. Mas foi agora só que acabou? Ou Sim, ou foi antes? Foi por isso que caiu a parada, porque ela fechou. Pode crer. E por último, Andy, para encerrar, é sempre legal você ter uma apresentação sua, assim, de até 30 segundos para poder fazer na hora. Um pitch de vendas de você mesmo. Isso, um mini pitch de vendas na ponta da língua, ou seja, eu sou fulano de tal, eu tenho esse projeto literário, eu escrevo sobre tal tema, eu já publiquei tal livro, eu tenho um original pronto, que eu em breve vou publicar. Pronto, né? Saber se vender ali rápido, não com esse intuito, olha, tô aqui me vendendo para você, mas na hora de você se apresentar para a pessoa com quem você quer criar conexão, você saber aí se apresentar rapidamente, né, de uma maneira que fique ali na cabeça da pessoa que ela marque quem você é. Então eu acho que assim, essas são algumas orientações gerais, né, que eu até falei para os meus mentorandos essa semana, e acho que é isso. Acho que é isso. Por hora. Acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente gostaria de falar sobre eventos, né? Sobre eventos. Vamos falando aqui, vai ter coisa no Instagram e ao longo da semana. E se você ainda não segue a gente no Instagram, começa lá, carreira_literária. A gente vai deixar aqui todos os links da newsletter, do Instagram, do grupo no WhatsApp do nosso clube de leitura, do grupo da Bienal. Então venham fazer parte da nossa comunidade. É isso, um beijo e até a próxima.